Você já parou para pensar no que aconteceria se, no meio das suas lutas, inseguranças e silenciosas batalhas da alma, Deus chamasse o seu nome? E se, justamente no momento em que você sente que nada vai mudar, o Senhor surgisse diante de você para transformar completamente o rumo da sua história? E se eu te dissesse que a história de Moisés não é apenas um relato antigo das Escrituras, mas um espelho espiritual que revela como Deus continua falando, guiando e levantando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias? Que essa história carrega segredos profundos sobre fé, coragem, libertação e propósito, segredos que muitos ainda não enxergam, mas que podem acender uma chama nova dentro de você hoje? Antes de mergulharmos na narrativa, deixe-me te pedir algo muito importante. Este canal existe para espalhar a palavra de Deus, fortalecer vidas e trazer esperança para milhares de pessoas. E quando você se inscreve, você não apenas nos ajuda, você participa da missão de levar luz a quem está no meio da escuridão. Então, com carinho e simplicidade, eu te peço, inscreva-se no canal agora mesmo. Clique aí. É rápido, é grátis e faz uma diferença enorme na obra que estamos construindo juntos. E se você puder deixar o seu like, isso ajuda o YouTube a recomendar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar o seu coração. A história de Moisés não é apenas sobre libertação do povo de Israel, é sobre a libertação da alma, sobre descobrir quem você é em Deus e sobre aprender a caminhar com Ele mesmo quando tudo parece impossível. Nesta introdução, quero que você se permita sentir algo, a certeza de que não é por acaso que você está assistindo este vídeo agora. Deus sempre fala no momento certo. E talvez a história de Moisés seja exatamente a resposta que você tem buscado em silêncio. Ao longo deste vídeo, você vai entender como Deus transforma um homem inseguro em um líder extraordinário. Como Ele revela propósito nos desertos da vida. Como Ele age mesmo quando as circunstâncias gritam que não há saída. E, principalmente, como essa mesma presença divina pode tocar a sua vida, a sua família e o seu futuro. Prepare-se. Há revelações espirituais nesta história que muitos nunca perceberam. Lições escondidas que podem fortalecer a sua fé, renovar suas forças e reacender um propósito que talvez esteja adormecido dentro de você. E antes de começarmos a narrativa, quero te convidar a escrever nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Senhor, fala ao meu coração. Esse ato, ainda que pequeno, é um gesto de fé, é como abrir a porta da alma para que Deus faça algo novo. E fique até a penúltima lição deste vídeo. Ali, eu vou te revelar algo muito especial sobre a vida de Moisés, algo que poucas pessoas percebem, mas que pode mudar para sempre a maneira como você vê sua própria caminhada com Deus. Agora sim, a história começa. E ela começa com um bebê hebreu destinado a viver, quando tudo ao redor dizia que ele deveria morrer. O nascimento de Moisés e o Deus que trabalha em segredo. A história de Moisés começa em um dos cenários mais sombrios e cruéis da Bíblia, um decreto de morte pairava sobre todos os meninos hebreus recém-nascidos. Imagine o peso emocional daquele tempo. As mães hebreias viviam com o coração apertado, sabendo que, ao darem à luz, poderiam estar entregando seus filhos à morte. O Egito, sob o governo de Faraó, havia se tornado um ambiente de opressão, angústia e medo constante. E é justamente nesse ambiente que Deus decide iniciar uma das histórias mais grandiosas das Escrituras. Porque é assim que Ele trabalha, Ele faz nascer milagres em meio ao caos. Moisés veio ao mundo quando tudo parecia contrário ao seu destino. A mãe dele, Joquebede, ao olhar para seu bebê, viu algo especial. A Bíblia diz que ela percebeu que ele era formoso, mas essa palavra não fala apenas de beleza física, fala de propósito, fala de um chamado, fala de um toque divino que repousava naquele recém-nascido. Joquebede então tomou a decisão que marcaria o início de uma obra divina, ela escondeu seu filho por 3 meses. Pense no desespero, mas pense também na fé. Manter um bebê chorando escondido, num período de perseguição, não era apenas coragem de uma mãe, era confiança em Deus. Talvez você também esteja vivendo algo parecido.
Talvez haja algo que Deus colocou em suas mãos, um sonho, um chamado, uma promessa, se você sente que precisa protegê-lo, escondê-lo, guardá-lo até que o tempo de Deus chegue. A história de Moisés nos mostra que, quando Deus tem um propósito para alguém, nenhum faraó é capaz de destruí-lo. Não existe decreto humano capaz de anular aquilo que Deus decidiu sobre sua vida. Mas chega um momento em que Joquebede não consegue mais esconder seu filho. O risco era grande demais. Então ela faz algo surpreendente e prepara um cesto, sela com betume, coloca Moisés dentro e o deposita às margens do rio Nilo. Para muitos, isso poderia parecer a entrega do filho ao acaso. Mas para quem conhece a voz de Deus, não foi acaso, foi direção. Joquebede não estava entregando Moisés ao rio, ela estava entregando Moisés às mãos do Criador. E é assim que Deus age conosco. Às vezes, Ele nos leva a lugares onde precisamos soltar o controle, entregar o cesto, deixar o rio seguir seu curso. Muitas vezes você não vê a mão de Deus, mas ela está lá, guiando, segurando, preparando o próximo capítulo. Enquanto Moisés descia suavemente entre as águas, algo extraordinário acontecia. A filha de Faraó desceu ao rio para se banhar. Ela vê o cesto, abre, e encontra um bebê chorando. E seu coração se move de compaixão. Que ironia divina, o herói que libertara Israel cresceu dentro da própria casa do opressor. Só Deus poderia escrever uma história assim. Essa parte da história nos ensina algo poderoso, o favor de Deus pode vir de onde você menos espera. A ajuda pode vir de mãos improváveis, de circunstâncias que parecem contrárias. Quando Deus está no controle, até quem parecia inimigo pode se tornar instrumento. E então, a irmã de Moisés, Míriam, que havia seguido discretamente o cesto pelo rio, se aproxima da filha de Faraó e oferece uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê. A princesa aceita, e adivinha quem ela chama? A própria mãe de Moisés. Sim, Deus devolve o filho a Joquebede, mas agora protegido, seguro e, pasme, pago para criá-lo. O que era para ser morte se tornou milagre. O que era para ser separação se tornou provisão. O que era para ser perda se tornou vitória. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece perdido, fora das suas mãos, fora do seu controle. Mas se Deus é o autor da sua história, nada está perdido. Moisés no cesto parecia vulnerável, frágil, exposto, mas estava exatamente onde Deus queria que estivesse. E muitas vezes nós também nos sentimos assim, à deriva. Mas Deus não perde o controle nem por um segundo. A infância de Moisés no palácio nos revela outro princípio profundo, Deus o preparou silenciosamente para um futuro que ele ainda não compreendia. Moisés cresceu como príncipe, aprendeu a cultura egípcia, estudou com os melhores, teve acesso a conhecimentos e estratégias que um hebreu comum jamais teria. Tudo isso porque, mais tarde, ele precisaria enfrentar Faraó frente a frente. A preparação de Deus nunca é desperdiçada. Nada na sua vida é aleatório, cada dor, cada luta, cada espera, cada detalhe, tudo isso está construindo o propósito de Deus em você. Essa primeira fase da vida de Moisés nos ensina que, mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando em segredo. Ele está alinhando caminhos, conectando pessoas, preparando circunstâncias. Ele não se atrasa. Ele não falha. Ele não perde o fio da história. E a verdade é que, assim como Moisés, você também é fruto de um plano maior. Há coisas que Deus já está movendo ao seu favor que você nem consegue imaginar. O cesto está flutuando, mas Deus está guiando. O rio está correndo, mas Deus está conduzindo. O futuro parece incerto, mas o propósito está seguro nas mãos dele. O conflito interno de Moisés e o despertar do propósito. A infância de Moisés no palácio foi marcada por privilégios, conforto e conhecimento, mas também por um silêncio profundo dentro de sua alma. Ele cresceu como filho da filha de Faraó, vestindo roupas da realeza, caminhando entre colunas de mármore, aprendendo a língua, a escrita e a ciência dos egípcios, uma sabedoria admirada por todo o mundo antigo. Mas, no meio de toda essa grandiosidade, havia um segredo queimando silenciosamente dentro dele, e Moisés não era egípcio. Ele era hebreu. Ele pertencia ao povo escravizado, aos homens que viviam curvados sob o peso de tijolos e chicotes.
E essa verdade, guardada no coração, começou a crescer como uma semente de inquietação. É impressionante como Deus trabalha dentro de nós antes de trabalhar através de nós. Moisés tinha tudo o que qualquer pessoa da época desejaria, mas ainda assim algo dentro dele dizia que aquilo não era o suficiente. Não era o seu lugar. Não era o seu destino. É como quando Deus coloca um chamado dentro do nosso espírito, por mais que a vida externa pareça perfeita, algo lá dentro nos diz, e isso não é tudo. Há algo maior. E quanto mais ignoramos essa voz, mais forte ela se torna. Moisés viveu esse conflito. A Bíblia conta que, certo dia, já adulto, Moisés saiu para observar o sofrimento de seus irmãos hebreus. Essa decisão parece pequena, mas espiritualmente significa muito. Ele saiu do conforto para olhar a dor. Ele saiu da sua posição elevada para lembrar quem ele realmente era. Naquele momento, o chamado começou a apertar seu coração. Ele viu um egípcio batendo cruelmente em um hebreu, e algo dentro dele explodiu, um senso de justiça, um desejo de proteger, uma força que ele mesmo não compreendia. Moisés então tomou uma decisão impulsiva, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Esse episódio mostra algo profundo, e quando tentamos cumprir o propósito pelas nossas próprias forças, acabamos agindo no impulso, no desespero, na emoção. Moisés tinha o impulso correto, se defender o oprimido, mas usou o método errado. Quantas vezes isso acontece com a gente? Queremos fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Queremos defender, resolver, mudar, mas acabamos complicando ainda mais. Moisés queria ser instrumento de libertação, mas ainda não estava pronto. Ele tinha o chamado, mas não tinha o caráter moldado. Tinha a força, mas não tinha a direção. E Deus não desperdiça erros se Ele os usa para nos ensinar. No dia seguinte, Moisés volta e encontra dois hebreus brigando. Ele tenta separar a discussão, mas um deles o enfrenta. E quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? Essa frase atravessou Moisés como uma flecha. Ele percebe que seu segredo foi exposto. O medo tomou conta dele. A notícia chega ao palácio, Faraó descobre, e decide matar Moisés. Todo o castelo de privilégios desmorona diante dos seus olhos. O príncipe agora é um fugitivo. É aqui que vemos outro dos mistérios de Deus, às vezes a queda faz parte da subida. A fuga de Moisés não foi derrota, foi direção. Deus tirou Moisés do Egito porque ainda precisava tirá-lo de dentro de Moisés. O orgulho, a autoconfiança, a impulsividade, tudo isso precisaria morrer no deserto para que um líder segundo o coração de Deus pudesse nascer. Moisés foge para Midian, uma terra distante, seca, isolada. Mas veja como Deus cuida dos detalhes, e assim que chega, encontra as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, defendendo-as de pastores hostis. Ali ele é acolhido, encontra abrigo, trabalho e, com o tempo, uma família. Ele se casa com Zípora, tem um filho, e passa a viver uma vida simples, cuidando de rebanhos. Aquele que cresceu entre tesouros agora caminha entre ovelhas. Aquele que recebia ordens agora aprende a obedecer. Aquele que resolvia tudo com força agora aprende paciência. O deserto é a escola onde Deus forma os seus. Talvez você esteja passando por um desses desertos agora, um período em que você sente que perdeu algo, saiu de onde estava, foi empurrado para longe do conforto. Mas entenda isto, desertos são lugares onde Deus fala. Onde Ele molda. Onde Ele prepara. Moisés passou 40 anos ali. 40 anos sendo lapidado por Deus de forma silenciosa, invisível, profunda. E então, no cotidiano mais comum possível, enquanto cuidava das ovelhas, Deus apareceu. Não foi no palácio. Não foi no templo. Não foi em um momento grandioso. Foi no comum. No simples. No ordinário. Porque Deus gosta de transformar o ordinário em extraordinário. E naquele dia, diante de uma sarça que queimava sem se consumir, o chamado que Moisés tentou fugir bateu novamente à porta. Essa fase da vida de Moisés nos ensina que o destino de Deus para nós não nasce nos lugares altos, mas nos lugares secretos.
Que Ele usa quedas para nos elevar. Que Ele usa desertos para nos fortalecer. E que quando o tempo certo chega, a voz do Senhor nos encontra, não importa onde estivermos. A sarça ardente e o chamado que transforma destinos. O deserto era silencioso. O vento quente soprava entre as pedras e o som dos passos das ovelhas ecoava entre as montanhas. Moisés já havia se acostumado a essa rotina simples. Ele não imaginava que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Às vezes, os maiores encontros com Deus acontecem nos momentos que parecem banais, quando não estamos esperando nada extraordinário. E foi exatamente assim que aconteceu. Enquanto conduzia o rebanho pelo lado ocidental do deserto, Moisés chegou ao monte de Deus, o Horebe. Ali, diante dos seus olhos cansados, algo inesperado apareceu, uma sarça queimava em chamas, mas não se consumia. O fogo ardia, brilhava, chamava a atenção, porém a planta permanecia intacta. Era um fogo diferente, um fogo vivo, um fogo santo. Moisés se aproximou, curioso, intrigado. E foi nesse instante que uma voz ecoou do meio das chamas, Moisés, Moisés. Deus o chamou pelo nome. Não disse o ei, você, não disse o estranho, não disse o pastor. Deus disse, o Moisés. Isso revela algo profundo, antes de chamar Moisés para uma missão, Deus chamou Moisés para si. Quando o Senhor nos chama, Ele sempre começa pelo coração. Ele não nos trata como números, mas como filhos. Ele nos conhece, nos vê, nos entende. E mesmo quando tentamos nos esconder no deserto, Ele sabe exatamente onde estamos. Moisés responde, eis-me aqui. Uma frase simples, mas poderosa. É como abrir uma porta. É como dizer, fala, Senhor, tua voz importa. Talvez hoje Deus esteja chamando o seu nome também. Talvez Ele esteja acendendo uma sarça invisível no seu coração, chamando você de volta para o propósito, despertando algo que você tentou deixar de lado, mas que continua queimando dentro de você. Então Deus diz algo que faria Moisés tremer, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A presença de Deus muda o ambiente. Aquele chão seco, poeirento e comum tornou-se santo não por causa do lugar em si, mas porque Deus estava ali. Essa é uma das maiores verdades espirituais desta história, onde Deus está, tudo muda. Um deserto vira altar. Uma sarça vira instrumento. Um fugitivo vira profeta. Deus então se apresenta, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Era como se ele dissesse, eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que cumpre o que diz. Moisés cobre o rosto, temendo olhar para Deus. Era reverência, era espanto, era reconhecimento da santidade que agora o cercava. Então o Senhor revela o motivo da visita, e ele viu a aflição de seu povo. Ele ouviu seus clamores. Ele conhecia suas dores. E ele decidiu descer para libertá-los. Que declaração poderosa! Isso nos mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele vê sua luta, ele escuta seus pedidos, ele conhece suas lágrimas. Ele não ignora. Ele não abandona. Ele age no tempo certo, do jeito certo, com o plano perfeito. A parte surpreendente vem em seguida, Deus diz que enviaria Moisés. O mesmo Moisés que fugiu. O mesmo Moisés que falhou. O mesmo Moisés que se sentia inadequado. Deus sempre usa pessoas quebradas para realizar obras completas. Porque a glória nunca é delas, se é dele. Moisés então revela suas inseguranças, quem sou eu para ir ao faraó? Essa pergunta ecoa no coração de muitos. Talvez você já tenha pensado, quem sou eu para realizar isso? Quem sou eu para ser usado por Deus? Quem sou eu para mudar alguma coisa? E a resposta de Deus é a mesma hoje, eu estarei contigo. Não é sobre quem você é. É sobre quem está com você. Deus, então, revela seu nome, eu sou o que sou. Esse nome não cabe em explicações humanas. Significa que ele é eterno, imutável, suficiente, presente. Ele é tudo o que falta. Ele é tudo o que sustenta.
Ele é tudo o que permanece. Nada está fora do alcance do eu sou. Mas Moisés ainda tinha dúvidas, ainda tinha medo. Ele pergunta: e se não acreditarem em mim? Deus, com paciência, dá sinais: o cajado que vira serpente, a mão que fica leprosa e é curada, a água que se transforma em sangue. Deus não apenas chama, se ele capacita. Ele não apenas envia, se ele equipa. Ele não apenas ordena, se ele confirma. E quando Moisés insiste que não sabe falar, Deus responde algo que atravessa qualquer barreira: e quem fez a boca do homem? É como se ele dissesse: se eu te envio, eu te sustento. Se eu te chamei, eu te preparo. Se eu te escolhi, eu vou te capacitar. Moisés tinha limitações, claro, todos nós temos. Mas Deus nunca precisou de perfeição. Ele precisa de coração disposto. No final, Moisés aceita o chamado. Não porque se achava forte, mas porque confiou na força de Deus. E isso é fé, em dar um passo mesmo tremendo, obedecer mesmo sem entender, avançar mesmo com medo. É assim que destinos mudam. A sarça ardente nos ensina que Deus ainda chama pessoas. Ainda transforma insegurança em coragem. Ainda envia sinais. Ainda se apresenta como o eu sou. E, principalmente, nos ensina que quando Ele queima dentro de nós, nada permanece igual. O retorno ao Egito e o confronto com o poder das trevas. Quando Moisés finalmente aceitou o chamado, sua vida deu uma guinada que ele jamais poderia imaginar. O homem que antes fugiu do Egito como um criminoso agora caminhava de volta como embaixador do próprio Deus. Imagine o peso dessa missão. Cada passo que ele dava no deserto rumo ao Egito era um lembrete doloroso de seu passado, mas também uma confirmação de que o propósito de Deus era maior do que qualquer erro que ele tivesse cometido. Moisés não voltou sozinho. Deus providenciou Arão, seu irmão, como companheiro e porta-voz. Juntos, eles formariam uma dupla improvável aos olhos humanos, mas absolutamente perfeita aos olhos de Deus. Muitas vezes, quando Deus nos chama para algo grande, Ele também coloca ao nosso lado pessoas que complementam nossas fraquezas e fortalecem nossa caminhada. Ele sabe que não fomos feitos para lutar sozinhos. A Bíblia nos mostra que, ao chegar no Egito, Moisés e Arão reuniram os anciãos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito, e Moisés realizou os sinais diante do povo. E então algo surpreendente aconteceu, e eles creram. Esse foi um momento marcante, porque o povo que estava esmagado pelo sofrimento encontrou esperança novamente. E quando a esperança volta, o coração se ajoelha. Eles se prostraram e adoraram a Deus. O que Deus havia começado na sarça ardente começava agora a se expandir para todo um povo. Mas nem tudo seria fácil. O primeiro confronto de Moisés não foi com o mar, nem com o deserto, foi com o coração endurecido de Faraó. Ao se apresentarem ao rei, Moisés e Arão disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Essa frase, aparentemente simples, carregava uma autoridade que nenhum trono terreno poderia resistir por muito tempo. Era como se o próprio céu estivesse falando diante do maior império da época. Faraó, no entanto, riu. Ridicularizou. Desprezou. E fez exatamente o que o inimigo sempre faz quando percebe que Deus está se movendo na vida de alguém e tentou aumentar o peso da escravidão. Ele ordenou que os hebreus continuassem fazendo tijolos, mas agora sem receber palha. Isso tornou o trabalho quase impossível. E então, como um golpe cruel, ele ainda exigiu que a produção diária fosse a mesma. O povo ficou devastado. Perplexo. Confuso. Eles chegaram até Moisés dizendo: você nos colocou em apuros diante de Faraó. Esse momento revela uma verdade dolorosa: às vezes, quando Deus começa a libertação, as coisas pioram antes de melhorar. A escuridão sente quando a luz está chegando e tenta resistir com todas as forças. Talvez você já tenha vivido isso, começou a orar mais e vieram ataques, tomou uma decisão de fé e enfrentou oposição, ou buscou a Deus de todo o coração e pareceu que o deserto ficou ainda mais seco. Isso não significa que Deus não está trabalhando, significa que Ele está preparando uma libertação tão grande que o inimigo está desesperado.
Moisés então se volta para o Senhor em oração, profundamente angustiado. Ele pergunta: Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Essa pergunta ecoa no coração de qualquer pessoa que já tentou obedecer a Deus e se viu no meio de um caos inesperado. A resposta de Deus, porém, não só consola, ela declara guerra ao inimigo. Ele diz: E agora verás o que vou fazer. É como se Deus estivesse dizendo: O faraó achou que tem poder. Agora ele vai ver quem realmente controla a história. Começa então a sequência das pragas, não como simples atos de juízo, mas como sinais do poder do Deus vivo. Cada praga era uma afronta direta aos deuses do Egito, mostrando que o Senhor não apenas liberta, mas também derruba aquilo que oprime. O rio transformado em sangue confrontou o deus Api. As rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, cada uma delas desmascarava as falsas divindades egípcias e mostrava que o Deus de Israel reina soberano. Mas a cada praga, Faraó endurecia o coração. Ele via o poder, mas rejeitava a mudança. Via os sinais, mas recusava a submissão. E isso nos ensina algo forte, e não é falta de prova que afasta alguém de Deus, é falta de rendição. O coração endurecido sempre encontra uma desculpa. Sempre oferece resistência. Sempre tenta manter o controle. Enquanto isso, Moisés crescia espiritualmente diante de seus próprios olhos. O homem inseguro que questionou sua capacidade agora se tornava porta-voz do Altíssimo. A cada praga, a cada confronto, a cada resposta de Faraó, Moisés aprendia a confiar menos em si e mais em Deus. Ele já não agia pela força do braço, agora agia pela autoridade do céu. E talvez essa seja a grande lição deste bloco, e quando Deus nos chama para enfrentar aquilo que nos oprime, Ele também nos dá a força para permanecer firmes até que a vitória chegue. Moisés não era mais o fugitivo do deserto. Ele estava se tornando o libertador escolhido para conduzir uma nação inteira. As pragas ainda não haviam terminado. O confronto entre céu e trevas estava só começando. Mas uma coisa era certa: Deus estava no controle de cada detalhe. E quando Deus está no controle, nenhum faraó prevalece. A última noite no Egito, a Páscoa e o começo da libertação. O Egito estava em colapso. Depois de 9 pragas devastadoras, o império mais poderoso da terra cambaleava diante do Deus de Israel. A cada sinal, Faraó endurecia ainda mais o coração, até que chegamos à noite mais sombria e, ao mesmo tempo, mais cheia de esperança da história hebraica. Era chegada a 10ª praga. Mas antes que o juízo viesse sobre a terra, Deus fez algo extraordinário, dele preparou uma proteção, um caminho de escape, um sinal que separaria seu povo da condenação que cairia sobre os egípcios. E esse sinal se tornaria um memorial eterno, a Páscoa. A instrução divina da Páscoa. Deus ordenou que cada família hebreia escolhesse um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro seria sacrificado, e o sangue deveria ser passado nos batentes e nas vergas das portas. Era um ato simples, mas carregado de um significado profundo: onde houvesse sangue, haveria vida; onde houvesse obediência, haveria proteção. Os hebreus deveriam comer o cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento, vestidos e prontos para partir a qualquer momento. Era a ceia da pressa, a refeição da libertação, o prenúncio de uma jornada que mudaria sua história para sempre. A ordem de Deus era clara: e quando eu vir o sangue, passarei por cima. É desse momento que vem o nome Páscoa, Passover, Pesach, e a noite em que Deus passou por cima das casas protegidas pelo sangue. A noite em que o grito acordou o Egito. E então chegou a meia-noite. Um silêncio pesado pairava sobre o Egito. O juízo de Deus desceu, e todos os primogênitos egípcios, desde o filho de Faraó até o do mais humilde empregado, morreram naquela noite. O grito que ecoou na escuridão foi tão profundo que a Bíblia diz que jamais houve nem haverá algo igual. Mas nas casas onde havia sangue, havia paz. Havia vida. Havia promessa. Havia esperança. Essa cena revela uma verdade poderosa, e não é sobre quem está dentro da casa, é sobre o sangue que está sobre ela. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Não é sobre força, é sobre aliança. Faraó finalmente cede. A dor que tomou conta do Egito quebrou o coração de pedra de Faraó.
Ele finalmente chamou Moisés e Arão no meio da noite e disse as palavras que o povo de Israel esperava havia séculos. Levem o meu povo e vão servir ao Senhor. A libertação, antes prometida, agora se tornava realidade. Aquilo que parecia impossível havia acontecido. O Deus que viu, ouviu e desceu para libertar seu povo estava cumprindo cada detalhe de sua promessa. O povo partindo às pressas. A Bíblia descreve a saída como um movimento urgente. As famílias hebreias deixaram suas casas carregando provisões, malas improvisadas, e o pão ainda sem fermento, símbolo da rapidez da libertação. Eles estavam deixando para trás séculos de opressão e dando seus primeiros passos rumo à terra prometida. Além disso, o texto mostra que os egípcios, aterrorizados, praticamente imploraram que os hebreus fossem embora e até lhes deram ouro, prata e roupas. Isso não foi um presente, ou foi Deus fazendo justiça ao seu povo, compensando gerações de trabalho escravo. Um povo transformado pela fé. Aquela noite não foi apenas uma fuga. Foi um marco espiritual. O povo de Israel deixou de ser apenas um grupo de escravos e começou a se tornar uma nação. Moisés, antes inseguro, agora caminhava com autoridade. E Deus, como sempre, guiava cada detalhe. Essa passagem nos ensina algo profundo: para Deus, nenhuma escravidão é definitiva. Não importa quanto tempo dure, quão pesado seja o fardo, ou quão firme pareça o faraó ou que domina a situação. Quando Deus diz o basta, nenhum poder pode impedir o avanço da libertação. A caminho do deserto e de um milagre inimaginável. Mas a jornada estava apenas começando. Deus libertou o povo, sim, mas havia ainda uma última demonstração de seu poder que marcaria Israel para sempre, um milagre tão grande que até hoje é contado, celebrado e lembrado em todo o mundo. Eles caminhavam, mas atrás deles, o Egito não tinha dito sua última palavra. O próximo capítulo dessa história trará um dos maiores eventos da Bíblia, na travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Quando Deus abre caminhos onde não há caminhos. A liberdade finalmente havia chegado, mas ela não veio acompanhada de tranquilidade. Mal o povo começou sua jornada rumo ao deserto, algo inesperado aconteceu: o faraó mudou de ideia. O coração que havia cedido sob o peso do luto agora se encheu novamente de orgulho e fúria. Ele reuniu seu exército mais poderoso, os carros, cavaleiros, soldados experientes, e partiu em perseguição aos hebreus. O povo de Israel, recém-liberto, agora se via entre dois extremos mortais: à frente, o imenso Mar Vermelho, ou atrás, a poeira levantada pelo exército egípcio que se aproximava rapidamente. Era o momento perfeito para o medo, mas também era o cenário ideal para um milagre. Imagine a cena: de milhares de famílias amedrontadas, crianças chorando, idosos tremendo, mães apertando seus filhos nos braços, homens se sentindo impotentes diante da ameaça iminente. O desespero tomou conta. Alguns começaram a reclamar. Outros acusaram Moisés de tê-los levado para morrer no deserto. O caos parecia inevitável. Mas é nesses momentos, quando todos os recursos humanos se esgotam, que Deus revela quem Ele realmente é. A resposta de Moisés, uma fé que move o impossível. Moisés, pressionado de todos os lados, fez aquilo que sempre fez em tempos de crise e buscou a Deus. E antes mesmo de receber a instrução divina, ele declarou ao povo uma das frases mais marcantes de toda a Escritura: não tenham medo. Permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor trará hoje. Que fé extraordinária! Ele não tinha um plano. Ele não tinha força militar. Ele não tinha os recursos de um exército. Mas tinha algo que vence qualquer imposição do inimigo, e a certeza de que Deus estava no controle. E então o Senhor falou a Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. E acrescentou: levante o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Era um comando ilógico. Marchar para onde? Para dentro da água? Mas obedecer quando não faz sentido é o que abre portas que não existem. O milagre incomparável. Moisés levantou o cajado. O vento começou a soprar. A água, que antes representava a morte, começou a se dividir em duas paredes gigantescas. O chão, antes enlameado e profundo,
se tornou seco. O impossível aconteceu diante dos olhos de um povo inteiro. A travessia começou. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, até animais, todos marchavam por um caminho que nunca existiu antes e que nunca existiu depois. Era Deus mostrando que ninguém limita seu poder, que nenhuma circunstância é maior que sua vontade, e que quando ele decide agir, até os mares obedecem. Enquanto o povo atravessava, Deus não apenas abriu o caminho, se ele também impediu que o inimigo os alcançasse. A coluna de fogo que guiava Israel se moveu para trás deles, tornando-se uma barreira entre o exército de Faraó e os hebreus. Era como se Deus dissesse: eles são meus. Nenhum inimigo toca neles sem passar por mim. O juízo final sobre o Egito. Quando o último hebreu pisou na outra margem, os egípcios, cegos pela fúria, tentaram atravessar também. Foi então que Deus ordenou a Moisés que levantasse novamente o cajado. As águas, que haviam permanecido erguidas como muros, se fecharam com força, cobrindo completamente os carros, os cavalos e os soldados do Egito. O exército mais poderoso da terra foi derrotado em instantes, não por uma guerra, não por uma rebelião, mas pela mão direta de Deus. Ao amanhecer, os corpos dos soldados egípcios foram lançados pela água à beira da praia. Israel viu com os próprios olhos que o poder de Deus não apenas liberta, mas também põe fim ao domínio do inimigo. Uma lição para nossa vida. A travessia do Mar Vermelho é mais do que um milagre antigo, é um espelho espiritual. Todos nós enfrentamos momentos em que estamos cercados. À frente, um mar impossível. Atrás, um inimigo decidido a destruir nossas esperanças. Ao lado, nenhuma saída humana. Mas é justamente aí que aprendemos que Deus cria caminhos onde não existem caminhos. Ele abre portas que ninguém jamais viu. Ele transforma o impossível em testemunho. E quando ele diz o marche, nossa fé se torna o passo que ativa o milagre. Talvez hoje você esteja diante de um mar emocional, financeiro, espiritual ou familiar. Pode parecer que não há solução. Mas assim como fez com Israel, Deus continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. E agora, a jornada continua. Porque, depois da travessia, Deus levaria o povo a um encontro que marcaria a identidade espiritual de toda a nação. O encontro no Sinai. A voz de Deus que forma um povo. Depois da travessia milagrosa do Mar Vermelho, Israel iniciou uma caminhada que o levaria ao momento mais importante de sua história espiritual, o encontro com Deus no Monte Sinai. Até então, o povo conhecia o Senhor como o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e como o Deus que os libertou do Egito. Mas agora eles iriam conhecer algo muito mais profundo, a voz, o caráter, a santidade e as leis do próprio Deus falando diretamente a eles. O Sinai não foi apenas um lugar físico. Foi um divisor de águas. Foi o berço da identidade espiritual de Israel. Foi onde uma multidão de ex-escravos se transformou em uma nação santa. E Moisés, mais uma vez, foi o instrumento escolhido para conduzir o povo a esse encontro sagrado. A jornada até ao pé da montanha. A caminhada pelo deserto era difícil. Faltava água, faltava comida, e as dificuldades rapidamente revelaram a imaturidade espiritual do povo. Eles reclamaram, murmuraram e colocaram Moisés sob forte pressão. Mas, em cada necessidade, Deus provava sua fidelidade, deu água de pedras, deu maná do céu, deu codornizes para alimentar o povo e deu vitória sobre os inimigos. Tudo isso não era apenas provisão, mas preparação. Cada milagre era um lembrete. Aquele que libertou vocês também vai sustentar vocês. Quando finalmente chegaram aos pés do Monte Sinai, Deus falou com Moisés e disse que queria estabelecer uma aliança com Israel. Uma aliança não imposta, mas escolhida. Uma aliança em que o povo seria dele, separado, precioso entre todas as nações da terra. A proposta divina de aliança. Moisés subiu a montanha para ouvir as palavras do Senhor, e Deus declarou algo extraordinário. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar entre todas as nações. Serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Era mais do que uma aliança. Era um chamado. Um propósito.
Uma identidade espiritual que nunca haviam tido. E quando Moisés desceu e transmitiu a mensagem ao povo, todos responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nesse momento, Deus começou a preparar a revelação mais impressionante que Israel já veria. A manifestação da santidade de Deus. 3 dias de preparação foram ordenados. O povo deveria se purificar, lavar suas roupas e se abster de tudo que os distraísse. Eles iriam encontrar-se com o Deus vivo, se isso exigia reverência. A montanha foi delimitada. Nenhum animal, nenhuma pessoa poderia ultrapassar os limites sob pena de morte. Deus estava mostrando que sua santidade não é negociável. E então, ao amanhecer do 3º dia, o Sinai tremeu. O céu se encheu de trovões. Relâmpagos cortaram o horizonte. Uma espessa nuvem desceu sobre o topo da montanha. O som de uma trombeta celestial ecoou tão alto que o povo tremeu. A montanha fumegava, coberta por fogo, como se o próprio céu tivesse descido até a terra. Não era um espetáculo. Era a revelação da santidade de Deus. Era o Criador falando com criaturas. Era o Eterno se manifestando diante do temporal. E então veio o momento mais impactante. Deus falou. A voz de Deus, forte, profunda, irresistível, ecoou sobre toda a montanha. Ele pronunciou os 10 mandamentos, a base moral, espiritual e ética não apenas de Israel, mas da humanidade inteira. O povo ouviu diretamente do Criador aquilo que moldaria sua vida para sempre. A reação do povo, o temor que purifica. A glória foi tão intensa que o povo não suportou. Eles recuaram, apavorados, implorando a Moisés: fala você com Deus e depois nos diga o que ele disse. Mas que Deus não fale mais conosco, ou morreremos. Eles não estavam exagerando. A presença de Deus é tão pura, tão absoluta, tão poderosa, que expõe toda a fragilidade humana. No Sinai, Israel entendeu que Deus é amor, mas também é fogo santo. Que Deus é libertador, mas também é juiz. Que Deus é Pai, mas também é Rei Supremo. Moisés sobe outra vez, o homem que entra onde ninguém pode entrar. Foi então que Moisés fez algo extraordinário, dele subiu sozinho ao topo do monte, entrando na nuvem onde Deus estava. Ele passou ali 40 dias e 40 noites, recebendo instruções detalhadas sobre a lei, o tabernáculo, o sacerdócio e tudo o que faria do povo uma nação consagrada. Moisés não subiu por coragem humana, subiu porque Deus o chamou. E a presença que queimava por fora da montanha agora o envolvia por dentro. O Sinai se tornou o lugar onde Deus formou o caráter espiritual do povo. Nenhuma libertação é completa sem transformação. Nenhuma saída do Egito faz sentido sem a entrega ao Deus que guia no deserto. E ali, diante da voz divina, Israel entendeu que liberdade não é fazer o que se quer, liberdade é obedecer ao Deus que conduz a vida. Agora, o próximo capítulo mostrará uma das maiores crises e também uma das maiores demonstrações de misericórdia na história de Moisés. Quando a palavra se torna vida e a jornada de Moisés se torna a nossa. Se você chegou até aqui, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero começar dizendo algo muito importante e parabéns. Poucos têm a disposição, a fome espiritual e a perseverança necessárias para permanecer até o final de uma mensagem tão profunda como essa. Você não apenas assistiu a uma história. Você permitiu que a palavra de Deus falasse ao seu coração. A vida de Moisés não é apenas um relato distante, um capítulo antigo da Bíblia. É um espelho da nossa própria caminhada. É um lembrete vivo de que Deus continua escrevendo histórias de libertação, transformação e propósito, se que nós somos parte disso. Neste vídeo, caminhamos juntos desde o nascimento milagroso de Moisés, passando por sua formação no deserto, os sinais poderosos no Egito, a travessia do Mar Vermelho, o encontro no Sinai, a queda do bezerro de ouro e a restauração da aliança. Cada detalhe, cada passo, cada momento dessa jornada revela aspectos preciosos do caráter de Deus que continuam válidos hoje. A mensagem espiritual que permanece. A história de Moisés nos mostra que Deus vê aquilo que ninguém vê, que Ele conhece nossas dores, nossos medos e nossas limitações. Ele nos chama não porque somos fortes, mas porque Ele é forte.
Ele nos escolhe não porque somos perfeitos, mas porque sua graça aperfeiçoa nossas falhas. Assim como Moisés, todos nós enfrentamos desertos, momentos de solidão, dúvida, oposição, silêncio. Mas é justamente no deserto que Deus nos prepara, nos molda e nos ensina a ouvir sua voz. E quando chega a hora, Ele nos capacita a fazer coisas que jamais imaginaríamos. A jornada de Moisés também revela algo profundo: não existe prisão que Deus não possa quebrar. Egito não é apenas um país antigo, é qualquer área da nossa vida onde nos sentimos presos, oprimidos ou sem saída. E assim como Deus abriu o Mar Vermelho para Israel, Ele continua abrindo caminhos impossíveis para aqueles que confiam nele. E mesmo quando caímos, como o povo caiu ao adorar o bezerro de ouro, a história nos mostra que a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Ele disciplina, sim, mas também restaura. Ele corrige, mas também renova. Ele nos chama de volta para a sua presença porque seu amor é eterno. O que você leva dessa história? Que Moisés é um testemunho vivo de que Deus transforma o improvável em instrumento de libertação. Deus usa até nossas feridas como ferramentas de propósito. Deus nunca nos abandona, nem mesmo quando nos desviamos. Deus prepara cada detalhe antes de revelar sua promessa. Deus continua levantando pessoas para serem luz em tempos de escuridão. E essa pessoa pode ser você. Se Deus pôde usar um bebê condenado à morte, um homem inseguro, um fugitivo, um pastor de ovelhas, Ele também pode usar sua vida, sua história, seus dons e até suas limitações para transformar pessoas ao seu redor. Agora é com você. Antes de encerrarmos, quero te pedir algo simples, mas muito especial. Comente aí abaixo a frase: eu confio no Deus que abre caminhos. Esse será o seu ato de fé, o seu compromisso público com a palavra que você ouviu hoje. Deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e leva essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir sobre o amor e o poder de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos reflexões bíblicas profundas, histórias transformadoras e mensagens que fortalecem o espírito. Permanecer conectado é uma forma de continuar caminhando com Deus e crescendo na fé. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família, com amigos, com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar hoje para alcançar um coração. E assim que terminar este vídeo, escolha outro conteúdo do canal para assistir. Cada mensagem foi preparada com muito carinho para edificar sua vida e te aproximar ainda mais de Deus. Momento final de silêncio e reflexão. Agora eu te convido a fazer algo muito simples, mas profundamente espiritual. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Permita que a música suave ao fundo envolva seu coração. E reflita em silêncio sobre tudo o que Deus falou com você através desta história. Que Ele fortaleça sua fé. Que Ele renove suas forças. Que Ele abra caminhos onde parecem não existir. E que a luz da presença dEle acompanhe cada passo da sua jornada. Muito obrigado por estar aqui até o final. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E até o próximo vídeo.